Olá pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje, continuando a nossa terminologia de custos, nós iremos falar sobre a mão de obra direta. Como é que essa mão de obra direta funciona? Como é que ela é um custo direto alocado ao produto? Pois bem, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que uma indústria que trabalha na confecção de móveis e que esses móveis têm os operários que trabalham com a mão de obra diretamente na aplicação do produto. Então, esta mão de obra, ela é considerada uma mão de obra direta. E como ele é utilizado, pode ser através de horas trabalhadas, que nós vamos definir o quanto aquele colaborador irá ganhar. Então é assim que funciona a mão de obra. Por que ela é direta? Porque ela está alocada diretamente ao produto. Eu consigo identificá-la com maior facilidade. Por isso o nome mão de obra direta. Temos que pensar o seguinte: se está dentro da fábrica, custos. Se é de fácil identificação, custo direto. Se está variando de acordo com a quantidade produzida, custo variável. Então, esta, na terminologia dos custos, a mão de obra direta. Mas aí tem um outro questionamento. Tudo que envolve a mão de obra, ou seja, os encargos trabalhistas, tá? FGTS, 13º, tudo isso também é custos. Tudo isso também é identificado como custo, porque faz parte da mão de obra, tá, meus queridos? Então, vale alimentação, vale transporte, todos esses benefícios são considerados também como custos, porque estão envolvendo a mão de obra direta. Temos uma outra classificação, a mão de obra indireta, ou seja, é aquela mão de obra que não está diretamente ligada ao produto, mas que faz parte do processo produtivo, ou seja, está dentro do contexto. Vamos pegar um exemplo do supervisor da fábrica, que tem um salário fixo de R$ 4.500. Independente da empresa produzir ou não, aquele supervisor irá receber R$ 4.000. Então, é uma mão de obra indireta. Por quê? Porque ele não está alocado ao produto, ele não está no processo diretamente produtivo. Por isso que nós chamamos de mão de obra indireta. E se ela é uma mão de obra indireta e eu não consigo identificá-la para alocar o produto, ela será um custo fixo, ou seja, fará parte do CIF, custo indireto de fabricação, aquele custo que eu tenho dificuldade para alocar o meu produto. Certo, meus queridos? Então, em termos de mão de obra, é isso que nós temos que pensar. Quando ela é direta, quando ela está ligada diretamente ao produto, tá? No caso, ela vai ser uma mão de obra variável. E quando ela é indireta, quando ela está indiretamente ligada ao produto, eu tenho dificuldade de alocar, tá? Uma outra coisa interessante que nós vamos trabalhar aqui no nosso encontro hoje também é quanto à margem de contribuição. Ou seja, o que é a margem de contribuição? É aquela margem que me deixa livre para eu trabalhar meus custos e despesas fixas. Então eu tenho que pensar, como é que eu acho a minha margem de contribuição? Eu tenho que pensar em preço de venda, que será estipulado, tá? Irei subtrair o meu preço de venda dos meus custos variáveis e das minhas despesas variáveis. Assim eu terei a minha margem de contribuição unitária. E para que serve, pessoal? Ela serve para ver o impacto que o meu preço de vendas com relação aos meus custos variáveis causa para poder, e sem erro, para poder respaldar os meus custos e despesas fixas. Então, isto é a margem de contribuição unitária. Ela serve para isso, para verificar este impacto, tá? O que isso pode ocasionar, tá? Aí eu vou poder analisar um determinado mix de produtos, qual é um produto que me dá uma margem de contribuição com mais folga, que eu possa realmente analisar, que eu possa realmente trabalhar o preço de venda melhor, que eu possa estar analisando os meus custos variáveis, tá? Porque o meu custo fixo, independente de eu produzir ou não, ele será fixo.
Então eu tenho que ter este cuidado. Então a margem de contribuição ela vai me trazer este impacto na receita de vendas. Por isso que eu tenho que trabalhar preço de vendas e subtrair dos meus custos variáveis, tá? Preço de venda unitário menos custos variáveis unitários e despesas variáveis unitárias. Eu teria quem? A minha margem de contribuição unitária. Um outro ponto importante para nós trabalharmos em termos de análise, nosso ponto de equilíbrio. Muitos escutam, muitos ouvem falar, mas poucos empresários aplicam isso. Ou seja, o que é o nosso ponto de equilíbrio? É aquela quantidade produzida em que eu não terei nem lucro nem prejuízo. Ou seja, as minhas receitas engalam os meus custos e despesas. Tá? Então, o meu ponto de equilíbrio é isso. Aí eu tenho que pensar, como é que eu acho o meu ponto de equilíbrio? Eu tenho que ver o custo fixo daquele produto, o custo fixo total, tá? E vou dividir pela margem de contribuição unitária, que nós falamos ainda há pouco, né? Que essa margem de contribuição unitária é a diferença entre o preço de vendas menos meus custos e despesas variáveis. Assim eu acho o meu ponto de equilíbrio contábil, ou seja, é aquela quantidade necessária onde eu não terei nem lucro nem prejuízo, para eu poder trabalhar com expectativa de receita. Ou seja, digamos que um determinado cálculo do ponto de equilíbrio tenha dado 2.000 unidades. Então eu tenho que perceber, pessoal, que acima de 2.000 unidades eu terei lucro. Abaixo de 2.000 unidades eu terei prejuízo. Então eu tenho que estar atento a esses cálculos, tá, pessoal? Então, o meu excesso do ponto do equilíbrio é o que me dá a minha margem de segurança, tá? O que é a minha margem de segurança? É a diferença entre minha quantidade vendida e meu ponto de equilíbrio. Ou seja, se o meu ponto de equilíbrio é 2.000 e a minha quantidade vendida for 3.500, então a minha margem de segurança é essa diferença, 1.500 unidades, ou seja, o meu excesso do ponto de equilíbrio. Então eu tenho que estar bem atento quanto a esses cálculos, que é isso que vai me dar condições de fazer essas análises custo-volume. Né? Quanto mais eu produzir, melhor para o meu ponto de equilíbrio, melhor para a minha margem de contribuição, como é que funciona o meu preço de venda, como é que está o meu custo variável unitário, tá? Então eu tenho que sempre estar pensando nessas perspectivas, tá? Como é que funciona, como é que eu posso trabalhar isso dentro da minha organização, quer seja uma panificadora, quer seja um posto de gasolina, quer seja uma indústria de cosméticos. Então eu tenho que trabalhar isso. Só que muitos não conhecem isso, tá? Poucos empresários aplicam essa metodologia de custos, que isso nos serve para melhor identificar como é que funciona, como é que eu posso trabalhar isso dentro da minha organização. Ok, meus queridos? Então, no nosso encontro de hoje, era esta a mensagem que eu tinha para falar para vocês sobre mão de obra, sobre como é que funciona a margem de contribuição, sobre como é que funciona o nosso ponto de equilíbrio contábil. No nosso próximo encontro, iremos trabalhar como é que nós chegamos ao lucro operacional através da análise dos pontos de equilíbrio e margem de contribuição. Um abraço.